Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem A Oferta da Viúva, que segue narrada nos evangelhos de Marcos e Lucas. E faremos uma leitura e uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Marcos, capítulo 12, versículo de 41 a 44. E, sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro. E muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou duas moedinhas, isto é, um quadrante, e chamando a si os discípulos, disse-lhes: Em verdade, eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram o que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre a oferta da viúva. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente que lançava duas moedinhas e disse: De fato, eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a oferta da viúva. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está trazendo de ensinamento para as nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui a sua mensagem, né, a sua opinião, seu comentário sobre o que essa passagem representa para você, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui os evangelhos de Marcos e Lucas estão trazendo uma narrativa muito importante sobre o significado da oferta, né? Para além do valor econômico que ela representa, porque as pessoas muitas vezes elas são medidas pela quantidade, não é, financeira, né? Pelo impacto financeiro daquela doação. Aqui, os evangelhos estão nos trazendo uma reflexão diferenciada, né, sobre o valor simbólico, né, o que representa de fato aquilo que nós ofertamos a Deus, né? Porque a observação que é feita por Jesus aqui nos evangelhos de Marcos e de Lucas é que muitas pessoas doavam, né? Mas a viúva, ela fez uma doação compatível do que da entrega, né? Porque o que é a oferta, né? A oferta, ela é uma devolução, né?
como uma forma de agradecimento do que Deus manifesta, né, em nossas vidas, que nos protege, né? Não é a questão de quanto, né? É a forma como você devolve, né? O que significa, o que representa para você. Essa viúva, ela entregou tudo o que tinha. Veja, aqui o Evangelho não está dizendo que você tem que deixar de se alimentar, deixar de cumprir as suas obrigações e entregar tudo que você tem. Existe uma questão aqui que ela é compatível com agradecimento, né? Entenda essa entrega da viúva como um agradecimento, né? Uma imensidão daquilo que Deus representa na vida dela. Tem uma líder religiosa chamada Monja Coen, que ela traz nas suas palestras a questão do copo cheio, né? Do copo vazio. Por exemplo, essa viúva muito pobre, ela ofereceu de forma transbordante, né? Então, ela ofereceu tudo, ou seja, ela ofereceu um copo cheio. Olha, aqui, Senhor, está tudo diante de ti. As pessoas que possuíam muito recurso deram um valor que nada impactava economicamente. É como uma pessoa que ganha R$ 100.000 por mês e fazer uma entrega de R$ 200, né? Você pode dizer, olha que oferta robusta, mas se você for ver compatível aos ganhos daquela pessoa, não é tão representativa, percebe? Então aqui Jesus está falando da medida, né, do tamanho que a gente entrega, porque quando Jesus fala da entrega de Deus, ele fala de abundância, né? Deus quer que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, nós não temos um Deus de miséria, um Deus de penúria. Nós temos um Deus abundante. E essa viúva, ela foi abundante na sua oferta, ainda que fosse uma pessoa muito pobre, que entregou ali algumas moedinhas, né, representando os valores de hoje, seriam centavos. Mas Deus, ele olha o coração, né? Ele não olha a quantidade que você oferece. Ele vê o que representa para você aquela oferta. Amém? Então, que a gente seja tão generoso quanto Deus é generoso em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes você reclama que Deus não vê aquilo que você faz, né? Que Deus ele não prospera na sua vida, mas no silêncio, de forma simbólica, Deus está sempre agindo. Nós que muitas vezes não percebemos, né? E muitas vezes Deus é abundante na sua vida. E o que que você entrega para Deus? Aquilo que sobra. Vamos falar de coisas para além dos valores. Vamos falar de tempo, né? Quanto você entrega de tempo para Deus na sua vida, né? Quanto tempo você deixa do seu dia para orar, para agradecer? Como a gente entra numa correria frenética na nossa vida e esquece que temos um Deus que cuida de nós o tempo todo, mas que não nos resta tempo para adorá-lo. Amém? Então Deus ele quer uma devolução abundante, né? Não somente financeira, se você tiver abençoado financeiramente, faça, mas quem não tem, ou mesmo quem tem, também pensar na oferta do tempo, da dedicação, né? Do agradecimento por tudo que Deus representa na nossa vida, sem deixar de fazer pelo próximo, né? Aqui está falando de uma oferta no templo, né, nas igrejas, mas também seja generoso com o seu irmão, com a sua irmã, que está precisando, às vezes, de uma ajuda e você oferece as costas. Ou quando o irmão ou a irmã está precisando de uma oportunidade e você não se esforça para tirar ele daquela condição ou ela. Amém? Então, que a gente seja abundante, né, na devolução daquilo que Deus nos abençoa e também sejamos generosos com a nossa irmã, com o nosso irmão, sobretudo aqueles que estão em situação mais vulneráveis, que precisam do nosso cuidado. Amém? Então façamos
isso em nossas vidas e Deus vai a cada dia nos abençoar mais e mais abundantemente. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho. Deus abençoe sua vida, seus projetos, sua família. Amém? Fique com Deus.